Aí esse novo santo, esse Carlo Acutis, né? Acutis, que foi Aham. é, Menino, né? que foi recentemente tornado santo. Tem uns padres aqui no Brasil que acompanham a história dele, porque inclusive o primeiro milagre dele foi aqui, né? O primeiro reconhecido. E tem um caso que ele citou, isso ele usou esse nome, como é que ele citou? Que teve um casal, inclusive parece que são judeus, e eles foram assaltados em casa. Entraram com bastante violência, entrou lá e tal, e a senhora conseguiu sair de casa, ela conseguiu fugir e do lado de fora ela encontrou um rapaz que ela descreveu como um rapaz muito bonito. Isso ele era vivo ainda, ele não era morto. E eles fazem isso enquanto vivos também, né? Sim. Tem que ser enquanto vivo, porque morto pode estar em qualquer lugar fazendo tudo isso. É, agora. Aí Isso é o uma rapaz comédia. disse, fique tranquila. Enfim, ele desceu a frase que ele estava lá por ela e tal, e não sei o quê, enfim, terminou que o assalto acabou e tempos depois, quando começou anos, isso foi, ele estava vivo, ele morreu acho que em 2012, alguma coisa assim. Aí anos depois, nessa divulgação dele, né? Ela viu a foto, inclusive a foto é a mesma, a roupa que ele estava é uma roupa igual, parece a roupa que ele está, É como se ele a se imagem, né, que a transportasse igreja em corpo astral, escolheu, né? alguma coisa assim, Linice. Ele Como? morava onde? Em que país? Ele é italiano. E ele Ele é apareceu o aqui no menino. Brasil. Não, sim, sim. Mas não foi um milagre, né? Isso foi muito, tem muitos relatos de milagre. Ele morreu em 2012, eu acho, 2016. Ele sempre foi um menino muito extremamente religioso, ainda que fosse de uma família italiana, não muito religiosa. Eles eram católicos, mas assim, não eram muito religiosos. E o pai dele é milionário. A família do pai dele são donos de uma das maiores seguradoras da Europa, assim, daquelas então tem muito dinheiro. E o sonho da família do pai dele é que ele era o neto, ele era o único filho do pai dele. Hoje, depois que ele morreu, a mãe conseguiu engravidar novamente. Então, ele sempre foi muito bondoso, mas era uma criança normal, assim, extremamente inteligente, mas assim, muito dedicado Como que é às o nome dele, pessoas. Linice? Carlo Acutis, escreve Acutis, Carlo Acutis. Ele foi beatificado agora, né? Tem um Sim. mês, talvez. Nossa, mas ele morreu muito cedo. Bem É, jovem, e, né? e aí Quantos anos? ele tinha, parece que 16 anos, uma coisa assim. Adolescente, né? É, mas aí depois que ele morreu, muitas coisas que ele fazia, só ficou, disse que no enterro dele a mãe ficou boba assim, porque tinha tanta gente, e muita gente simples, sabe? Ele distribuía, saía distribuindo alimentação, ele ajudava muita gente e tal, não sei o quê. E aí esse milagre dele aqui no Brasil foi que um padre aqui de Goiânia, né? Ele conheceu a mãe dele por acaso em São Paulo, na Itália, e ela distribuindo uns, como se fossem uns santinhos, né? Quando ele era ainda, acho que ele era venerável, porque tem uns passos, né, para se tornar santo, né? Então, e aí ele pegou, ele conheceu, ela se ofereceu doou para ele um pedaço de uma camisa dele, alguma coisa assim, que ela foi para Assis, né? Na realidade, eles moravam em Milão, mas foram morar em Assis a pedido dele, que ele era muito religioso e tal. E hoje o corpo dele está lá em Assis, né? Naquele negócio de vidro, assim, um menino lindo, um rapaz muito bonito. E, enfim. E esse pedacinho que eles chamam de relíquia, né? O padre disse ele disse, eu fiz até uma transgressão, porque eu não era nem autorizada a fazer isso, porque você só é autorizado essas relíquias a serem, não sei qual é o termo, mas serem, vamos dizer, cultuadas, ou você usar como uma relíquia depois que está num certo momento. Ele não estava nesse momento do processo, né? Só que num domingo lá na igreja, o padre mostrou e chegou um garoto, um menino que tinha uma doença no
pâncreas, se eu não me engano, que é assim, toda diagnosticada, toda com exames, então ele não, e ultimamente ele não parava de vomitar. E ele, assim, não conseguia, tinha todo, né, o diagnóstico e tal. E aí o menino perguntou, acho que a avó ou o avô que levou para pedir, né, na hora que estava sendo exposta essa relíquia. Aí o menino disse: quer que eu peça? Peça para parar de vomitar. Peça para você ficar bom. E aí o menino foi lá e pediu. E assim, no mesmo dia ele voltou para casa. Ele voltou para casa e não vomitou mais, nunca mais. E com pouco tempo os exames foram feitos, tinha sumido completamente ele tinha um defeito de nascença, uma coisa congênita no pâncreas, né? Não tinha cura. Só Isso lá aí na ele já tinha sepultura, morrido. lá onde ele Mas ficou o corpo dele, lá no Vaticano, é isso? não, ele morreu como enfim, um jovem normal, né? Ele morreu em uma semana. Ele apresentou uma leucemia aguda. E em Hum. uma semana ele morreu. Mas ele já dizia para a mãe dele que não ia viver muito, entendeu? É assim, mas era um jovem normal, ninguém nem sabia tanto, só que ele era muito religioso, que ele, né, ele frequentava, ele fez, tanto que ele teve uma autorização para ser, como é que chama? Batizado, não, como é que chama? Primeira comunhão, mais cedo do que as outras crianças, porque ele queria muito fazer a Ô, primeira Liniz, deixa eu te comunhão. fazer uma pergunta. Você também, na adolescência, na infância, era muito religiosa? Não, nunca fui. Não? Nunca fui. Não, nunca fui. Eu ia à igreja, mas assim, no domingo, na missa. Uhum. Teve grupo de jovem, É que eu assim, tô mas com o era mais mapa dele aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. de quem? Do Carlo Acutis? É, É? É interessantíssima a história dele, e é muito legal. Aí sim, aí esse menino ficou bom. Aí tem todo um processo, né, do Vaticano e tal. Aí ele foi considerado, tem venerável, parece. Não sei se o Fábio sabe, mas não sei como é que Não é. sei. Chama Vai ser o venerável, parece, registro. a primeira Uhum. cadeia, depois beato, parece, né? E depois é que é santo, né? E Uhum. aí tem todo um procedimento e tem que ter tem o advogado do diabo mesmo, né, que chamam, tem um tribunal que é feito e tentam demonstrar, né? Diz que todos os Uhum. cientistas do Vaticano relacionados a maioria deles são ateus que trabalham, né, para justamente nesses casos de milagres que tem a ver com a parte também médica, né? Tem que ter todo um laudo muito muito Uhum. rigoroso, né? Então é bem interessante a história do garoto, mas mostra aí, ele é o quê? Ele é o jovial? bingo! Mas ele era assim, bem alegre, bem, bem, né? É Olha interessante ele aí.